Isilda, tudo bom, Isilda? Qual é a diferença de Neossoro e Sorine? Isilda, são marcas, né? Marcas comerciais, não tem diferença praticamente. O que você precisa diferenciar é se é um Neossoro ou Sorine infantil, né? Porque o infantil não pode ter o chamado vasoconstrictor nasal, aquela substância que ela tem a sua aplicabilidade clínica, ela é utilizada em quadros esporádicos de gripe e também pós-cirúrgicos, paciente que sofre uma cirurgia nasal, estética, de plástica, uma cirurgia de correção de septo nasal, de retirada de cistos e pólipos nasais, ela teria essa aplicabilidade pós-cirúrgica, também aplicabilidade de uma forma assim, muito restrita em quadros inflamatórios infecciosos virais, mas em nenhuma hipótese em quadros alérgicos. Então, se você faz uso do Sorine ou do Neossoro para tratamento de uma alergia, é totalmente contraindicado. São medicações que têm suas aplicabilidades, feitas por laboratórios de excelência, mas não é porque é feito por um bom laboratório que é uma medicação que não pode causar efeitos colaterais. Então, a nossa indicação sempre é que ela seja prescrita pelo seu médico. E o Sorine, você tem o Sorine adulto e Sorine infantil, assim como o Neossoro adulto e Neossoro infantil. O Neossoro infantil não tem problema, porque ele não tem vasoconstrictor nasal. Ele só tem soro fisiológico e cloreto de benzalcônio. Agora, o Neossoro, tanto quanto o Sorine adulto, já teria problema porque ele tem um vasoconstrictor nasal, aí entra nessa minha indicação de não usar sem estrita orientação médica, que a gente sabe que os vasoconstrictores nasais, eles podem causar vício, eles viciam, eles fazem com que você use cada dia mais essa substância e, consequentemente, isso eu já expliquei já exaustivamente aqui nas nossas lives, e também ela acaba afetando outros órgãos, ela aumenta a pressão arterial, aumenta a frequência cardíaca, ela aumenta a pressão intraocular, podendo piorar ou deflagrar um glaucoma. O glaucoma a gente sabe que é uma doença extremamente grave, que leva à perda do campo visual de uma maneira muito rasteira, de uma maneira assim muito difícil, né? Porque ela não dá muitas das vezes sintomas. Aquele glaucoma que dá dor não é a frequência. A gente acaba fazendo diagnóstico de glaucoma, o pessoal da oftalmologia acaba fazendo diagnóstico de glaucoma de uma maneira infortuita, simplesmente o paciente vai lá, faz aquele exame de rotina, a medição de pressão intraocular, e quando vê a pressão está alta. Então, o Sorine e o Neossoro, ou qualquer outro tipo de medicação que tenha vasoconstrictor nasal, quando utilizado durante longa data, pode levar sim ao aparecimento de glaucoma e também ao agravamento de paciente que já tem um glaucoma instalado. E o glaucoma realmente é algo muito triste, que é irreversível. O paciente fica cego de forma irreversível, não tem jeito, tá bom? A não ser o dia que houver o transplante ocular, que é algo muito para o futuro, muito talvez para as próximas gerações, não para nós, tá bom? Então, Isilda, tome muito cuidado. O que eu oriento que você faça? Procure um médico para que você possa se tratar adequadamente. A gente coloca à disposição os médicos do Brasil sem alergia, porém, se você já tem seu médico, certamente ele é a melhor opção. Procure um médico, procure um oftalmo para medir a sua pressão intraocular, né? Procure um cardiologista para ver como é que está a sua frequência cardíaca, a sua pressão arterial, né? Veja se você tem algum quadro de distúrbio de arritmia cardíaca, porque essas medicações podem piorar a arritmia cardíaca, tá? Então tem que tomar muito cuidado e fazer isso com bastante precaução, porque tem suas aplicabilidades, mas quando é utilizado por autoindicação, quando você mesmo faz, aí realmente, ou quando algum balconista de farmácia indica isso para você, não o farmacêutico, porque o farmacêutico é responsável, né? O farmacêutico, ele tem formação de nível superior, né? Ele tem formação técnica para entender que essa medicação ela não faria bem, mas eventualmente a gente pega algum balconista de farmácia, que é a chamada empurroterapia, né? Que tenta empurrar medicação para o paciente por causa de ganho financeiro. Então, isso é muito perigoso, deve ser feito somente com a indicação do seu médico, com estrita indicação médica, tá bom? Abraço, Isilda, muito obrigado pela sua pergunta, agradeço bastante a confiança.